A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. VIP Car Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. Venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma. Culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Uba Delivery. E Oktoberfest Criciúma. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que com certeza é minha gata da TI. Que ela entende tecnologia. Não entendo, né, mano? Mas você usa. Não, eu uso bastante, você mas vive, você acha que eu acho um outro nível, né? Entender de rata TI. de TI, assim, entender de TI, que é a tecnologia da informação, eu acho massa. Eu acho bonita essa expressão, legal. Porque ela virou uma moda bacana. Agora tudo é tecnologia da informação. É, né? Tem a ciência das coisas, como é que fala? Tem a tecnologia internet das coisas. Agora a gente tá imerso no mundo assim, sabe o que é isso? A tecnologia da informação, Max Evans, pra mim, é a gourmetização do mundo nerd. Você acha que é? Pode ser, não sei. Vamos perguntar pro nosso convidado. A tecnologia da informação, será que ele manja? Imagina, o cara acabou de chegar de Floripa. Hoje é um programa gravado, programa do Avesso gravado, portanto não vai ter WhatsApp, não vai ter pergunta, entendeu? Depois vocês vão atrás do nosso entrevistado, daí vocês perguntem pra ele nas redes sociais dele. Pode ser, maninho? Pode ser, vai. Quem tá aqui hoje? Vamos apresentá-lo? A gente recebe aqui no estúdio o Marcos Rocha, ele que é superintendente de ciência. Não basta ser só de uma coisa, tá? Ciência, tecnologia e inovação da Prefeitura de Floripa. E também vice-presidente de inovação e tecnologia da FACISC. Bem-vindo ao Avesso, Marcos. Opa, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom? É um prazer estar aqui com vocês, Mano, Pete. E vocês estavam falando de modismo, aliás, é uma coisa que a gente tem conversado bastante sobre tecnologia, essas mudanças. Eu brinco, a gente que é um pouquinho mais velho, mas não vou dizer a idade, óbvio, né? Na minha época, para você ser popular, tinha que ter uma banda. Tinha que ter a bandinha, tá bom. A da época do Mano também. Ele teve, inclusive. Tu teve? Eu tive. Ok. Foram populares, não? Sim, toquei muito Criciúma. Quem se lembra do Estoncas e Congas? Estoncas e Congas. Estoncas e Congas, eu lembro dessa banda. Tocava com Tô revelando a minha idade. Caraca, velho, olha só, o mundo é pequeno, hein? Mas veja só, então antes, né, na nossa geração, para ser popular tinha que ter uma banda. Hoje tem que ter uma startup. Aí é que já começa o papo aqui. Vamos montar uma startup do Avesso, Uma startup. Daria pra gente ter uma startup? Com certeza. É fácil ter uma startup? Fácil não é. O que é uma startup? Muito bem. Muito se fala e você trouxe uma excelente pergunta. Startup, por definição, a gente tem um autor muito conhecido que tem um livro que chama A Startup Enxuta, que é um método para você criar uma startup. O camarada chama Eric Rice, um americano. Ele diz que startup é uma iniciativa coletiva humana para produzir uma inovação em um ambiente de extrema incerteza. Então a gente não está falando de qualquer inovação, né? Tem que ser um negócio diferente. Diferente, é uma inovação que a gente chama radical. Tá, agora explica o que o nosso convidado veio fazer em Criciúma, né? Na verdade, ele veio fazer proferir, eu gosto desse termo, né? Vamos falar chique. Ele veio proferir uma palestra com o título Como Absorver Conhecimentos de Forma Sistêmica para Produzir Inovações. Quem está trazendo o Marcos para nossa cidade é a SIC, porém, você está ouvindo esse programa, a palestra já aconteceu. Foi um sucesso. Foi um sucesso, né, Marcos? Maravilhosa. Casa cheia, maravilhosa. Show de bola. Então, a gente está falando de startup, né? Produção de inovação. A grande questão da startup é isso, é uma inovação radical. E quando você quer inovar radicalmente, você não sabe ainda direito onde você vai chegar e como chegar. E aí o conhecimento está fora dos seus domínios. Quando a gente fala de uma startup que pode ser criada dentro de uma empresa ou pode ser criada por um grupo de amigos, enfim, a gente tem que correr atrás do conhecimento. A grande questão é onde e como. Então, a minha área de pesquisa é exatamente nesse sentido de a gente sistematizar e facilitar a busca do conhecimento.
E qual é a relação que isso tudo tem a ver com a Prefeitura de Florianópolis? Muito bem. Floripa, hoje a gente brinca, começou aliás com uma brincadeira de chamar Florianópolis da Ilha do Silício. E o negócio pegou. Foi um movimento iniciado há uns 30 e poucos anos atrás, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, com a Fundação CERT. Foi o professor Carlos Schneider que na época começou tudo isso. E a coisa deu certo. E deu certo com iniciativa privada. E a prefeitura, onde é que entra nisso? No ano passado... Atrapalha, ela sempre atrapalha. O negócio é esse, quando não atrapalha, ajuda muito, né? Só atrapalha. Muito bem. Então, ano passado, eu, juntamente com outros empresários, nós somos ainda afiliados à Associação Comercial e Industrial lá de Florianópolis, a ACIF, que é entidade irmã aqui da SIC. A nossa SIC? Isso. Nós começamos um movimento no sentido seguinte, olha, se nós não ocuparmos os espaços, né, que estão na prefeitura, sabe-se lá quem vai ocupar. E a gente, pela história, a CIF tem 102 anos, é uma entidade centenária. 102 anos, cara, olha só. 4 mil associados. E tá enxuta, né? Tá enxuta, uma senhora muito enxuta. Jovem senhora. E eu te falei, eu estava com o presidente semana passada, ele falava que apenas 5% da receita da CIF vem das mensalidades dos associados. Exatamente. Se apavora com isso, quando você vê um negócio deles. Quando você acha que... A gente acha que é a mensalidade que sustenta, né, uma associação, né, Mário? É empreendedorismo puro. E foi esse espírito, então, ano passado nós resolvemos marcar posição. Nós chamamos todos os candidatos a prefeito, a candidata Angela Min, o Murilo Flores e o Jean Loureiro, que acabou se elegendo, e colocamos 2 pautas muito claras. Primeiro, desenvolvimento econômico tem que estar como prioridade na prefeitura. E o segundo, eficiência no gasto do dinheiro público. Muito bem, o Jean Loureiro ganha eleição e nos convida a todos aqui das entidades, não só a CIF, CDL, a ACAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, CEINFLO, que é o Sindicato das Empresas de Tecnologia Informática ali da região, entre outras, a AMP também, que é das micro e pequenas empresas, e bota na mesa a seguinte situação: olha, vocês entendem de desenvolvimento econômico, pelo histórico que a gente tem, o poder público parece que não entende. Então, criou-se uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá nessa secretaria, o secretário, os superintendentes, entre eles eu, nós viemos das entidades empresariais, indicados pelas entidades empresariais e sem nenhum viés político partidário. Quer dizer, isso é muito bom, né, Marcos? É muito legal. Não é uma secretaria política. Não é, ela é técnica. Isso não está gerando conflito, cara? Pois é, daí como é que funciona? Vocês chegam... Vai. Claro que a gente não é ingênuo, né? Estão tentando dar rasteira em vocês, Marcos? Olha, vou dizer que a gente tem algumas dificuldades. Isso eu não vou tapar o sol com a peneira, não. Não é fácil porque a gente vem como agentes promotores de mudança. E a mudança para muita gente não é confortável. Ainda mais no setor público, né, cara? Exato. Mas o prefeito banca. Então a gente tem nessa área política, quando tem um cacique ali que diz que tem que fazer, os outros, você sabe, tem um outro tenta ali dar uma sabotada, mas no fim das contas as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós conseguimos aprovar lá em Florianópolis uma lei que chama Lei do Alvará Condicionado, que Florianópolis tem um problema muito grande com a habite-se dos imóveis. Cerca de 50% dos imóveis comerciais lá não tem habite-se. E aí você não consegue alvará, não conseguia. Esse era um pleito, pessoal, de 21 anos. Nós conseguimos resolver em 3 meses. Nossa. A outra coisa, Floripa tem uma lei muito legal de inovação. A Lei Municipal de Inovação de Florianópolis foi sancionada em 2012 e não tinha sido regulamentada. Em janeiro desse ano nós conseguimos regulamentar a lei, colocando em vigor 2 instrumentos muito legais e muito inovadores. Um Fundo Municipal de Inovação e um Programa Municipal de Inovação nos moldes da Lei Rouanet. Você poder propor um projeto de criação de uma inovação ou de implantação de um empreendimento inovador na cidade e você poder captar esse dinheiro junto aos contribuintes que vão poder destinar até 20% do seu ISS e até 20% do seu IPTU para o projeto. Isso específico de Floripa? Específico de Floripa. Então, esses mecanismos nós estamos agora fazendo toda a parte burocrática, como é que funciona, porque é mais lento na iniciativa pública, mas irrita vocês, empresários? Tem que ter uma paciência. Porque o empresário ele bate na mesa e diz eu quero e vai acontecer, né? Na iniciativa pública não, né? Tá culpando, né? Não, mas isso é dele, do outro, do fulano, ninguém chega em nenhum consenso. Isso. Mas é interessante que como é que a gente chega lá? Pelo diálogo. O diálogo e contar com as entidades empresariais e não só as empresariais também, as sociais do nosso lado. Vou dizer para vocês, pelo menos 60%, 70% do meu tempo atendendo pessoas, conversando, ouvindo,
mostrando o que a gente faz. Todo mundo que me encontra, vocês receberam meu cartão de visita, tem meu celular pessoal, pode me ligar. O que você faz quando você não está na prefeitura? Rapaz, eu... O que eu falo? A música abandonou, Marcos? A música... O Stonkas ainda vive, tá? A gente faz um show por ano. Um show por ano. Privilégio de quem tê-los? Olha, ano passado foi a esposa do Murilo, que é o trombonista da banda, que fez aniversário e a gente conseguiu fazer um show. No ano passado a gente fez um show no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura lá em Floripa. Enfim, aí é mais diversão, né? Eu ainda sou professor, eu leciono uma vez por semana para manter viva a chama e ficar constantemente atualizado. Chama do conhecimento, né? Chama do conhecimento, sem dúvida. E eu, por uma questão também de poder me dedicar, eu me afastei da minha empresa nesse ano. A sua empresa? Era uma agência de publicidade e propaganda, eu cuidava da área de desenvolvimento de aplicativos, de mídias digitais. Mas a agência continua lá? A agência continua, eu vendi a minha parte, tá? Ah, tá, quer dizer, você não faz mais parte? Não faço mais parte porque eu precisava me dedicar. Essa é a parte legal do associativismo. Tudo isso foi negociado com a entidade empresarial porque eu precisaria de 100% de tempo. A CIF, né, como eu falei para vocês, a entidade não chega a 102 anos à toa. Só se chega lá com governança. Então a gente preza muito por alguns valores e não abrimos mão. E eu, claro, teria que dar o exemplo. E foi o que eu fiz. Eu via... Claro, publicidade e política a gente sabe que é uma coisa meio desgastada. A gente viu potenciais conflitos de interesse ali no futuro, eu achei melhor... afastado uma vez para não ter nada. Isso. E falando de inovação, o que vocês já criaram nesse sentido? Você falou de algumas leis que vocês aprovaram, mas concreto, o que já aconteceu concreto, né, que você diga, não, isso aqui veio de uma secretaria de inovação? Isso, vou dizer para vocês. Todo mundo conhece o aplicativo Waze, né? Certo. O Waze tem um programa muito legal que chama Connected Citizens Program, ou seja, o programa do cidadão conectado. A gente foi ali em fevereiro desse ano, entramos em contato com o pessoal do Google, que é o dono do Waze, e eles abriram esse programa lá para Floripa. Floripa foi a terceira cidade do Brasil a ter um convênio com o Waze, no qual a prefeitura, por meio da sua guarda municipal principalmente, fornece nos sistemas que eles disponibilizam aviso de bloqueio de rua, de obras que vão ser realizadas e por aí vai. E o Waze também nos disponibiliza em primeira mão ocorrências de acidentes, reportes de semáforo estragado, enfim, várias coisas. Então a gente conseguiu, só para você ter uma ideia, em atendimento de acidente, reduzir para 5 minutos o tempo de atendimento, porque a guarda monitora o Waze, quando tem alguma coisa, já vai lá e já atua. E o que Floripa pode ensinar pra gente? Por exemplo, eu tô em Criciúma, tá? Eu tô em Criciúma, a cidade tem 200 mil habitantes, certo. Eu olho pra Floripa, sei lá, tem 400, 500 mil. Por aí. Né? Mais todo mundo que entra, todo mundo que sai, aquela zona toda. E não vamos contar os argentinos. Argentino e gaúcho não conta na população, né? Não, mas o que vocês em Floripa podem ensinar pra gente? Eu consigo olhar pra vocês e saber o seguinte, ok, quando eu chegar a 300 mil eu vou passar por isso, e quando eu chegar a 400 eu vou passar por isso? Dá pra... O que eu acredito, ensinar é uma coisa complicada, mas eu acho que a gente pode trocar algumas experiências. Eu acho que não é uma questão de tamanho de cidade, mas eu acho de tamanho de mobilização. O setor empresarial de Florianópolis da área de tecnologia é muito unido, muito unido. Para vocês terem uma ideia, eu presido o Conselho Municipal de Inovação lá, que une o que a gente chama de tripla hélice. Então, empresas e entidades empresariais, as universidades e instituições de ensino e os órgãos públicos. As reuniões lá, pessoal, duram 1h30, super executivas, a gente resolve as coisas com muita velocidade e executa. Não é papo. Não é papo, tá? Diferente de outros, a gente tem outros setores que têm extrema dificuldade, porque são desunidos. Então a união empresarial, e aí a SIC, CDL e a própria ACAT, que atua em toda Santa Catarina, são fundamentais. Mas se o empresário, se o profissional que se interessa pela área não se engajar, isso é trabalho voluntário, pessoal. Tá? Se não acontecer esse engajamento, não rola o desenvolvimento que a gente está vendo hoje lá. Para vocês terem uma ideia, tem empresas que me procuram, toda semana tem uma empresa querendo se instalar em Floripa. Tá? O Peixe Urbano foi o grande expoente. Em janeiro eles vieram nos procurar. Foi agora, foi recente, né? Foi. Eles trocaram a sede do Rio de Janeiro para Floripa. O que? Qualidade de vida, imposto, o que foi? Então, uma soma de fatores. Qualidade de vida, qualidade de mão de obra,
Tá? E, claro, tem uma questão tributária que Florianópolis é competitivo. O nosso ISS médio é de 2,4% contra 5% do Rio de Janeiro que eles tinham. Para uma empresa que fatura quase R$1 bilhão por ano, dá uma diferença. Marcos, o peixe urbano ele ainda tem força? Porque aqui na nossa região, os sites de compra coletiva meio que foi uma febre, lembra, Manu? Foi. Mas foi uma febre Foi feroz. doentio, né? A gente comprava e saía comprando porque era um valor mais baixo, tu saía comprando, não sabia nem se ia dar tempo de usar. Mas sumiu aqui parou. Eles têm um Falou, desafio. eu achei curioso até. Eles cresceram muito. Eles foram comprados por um grupo chinês chamado Baidu. A Baidu é a Google da China, né? Olha só, não sabia. Achei que nem existia mais site de compra coletiva. Olha por onde eu ando. É que agora eles nem se chamam mais de compra coletiva. Não? Eles se chamam de O2O. Ah, já gringalizaram a expressão, viu, mano? Viu? Eles se auto-intitulam uma forma de e-commerce, que você compra online para usufruir um serviço offline. Então não é mais aquela coisa, aquela febre. Na verdade é uma forma de e-commerce. Poxa, digamos, eu sou um X que tem aqui na esquina e eu quero vender o meu X. Ele vem pra Criciúma, ele sabe que aqui é X, né? Ele tá ligado, tá esperto, né? O nosso X é único, Marcos. Falei, eu toquei no Stonkas, eu vim muito pra cá, pô. Então, o camarada dono do X quer vender mais X. Ele pode usar o peixe urbano ou outras plataformas, hoje que se intitulam O2O, para fazer isso por e-commerce e atrair seus clientes para a experiência física de consumir aquele sanduíche gostoso. E outras coisas, salão de beleza, cinema, várias outras experiências que você pode comprar online para usufruir offline. O peixe urbano se intitula assim. Ele é um exemplo dessa ida para Floripa. E no Brasil, cara, você por estar em Floripa, você tem acesso a mais tecnologias? As coisas chegam primeiro na capital do que aqui? Chegam de novo por causa dessa questão da mobilização empresarial. Pra vocês terem uma ideia... Não é porque é Floripa. Não é porque é Floripa, porque Floripa está ativamente trazendo coisas novas. Tem um lugar muito legal lá que é o Centro de Inovação da ACAT, um lugar fantástico, que todo dia tem evento, todo dia tem troca de ideias, parece um campus universitário o negócio. E um desses eventos que acontece em Floripa, que envolve aquela região, é o TDC, que é o The Developers Conference. Para vocês terem uma ideia, esse ano, quem é que veio palestrar nesse evento? A vice-presidente mundial da Intel, a Margaret Burggraff. E o legal é o seguinte, uma pessoa extremamente acessível, né? Pô, a gente imagina Intel, né? Todo mundo não dá nem pra tocar, né? Exato. Nem existe, né? E ela contou a história da vida dela, muito legal, porque ela é super engajada na causa da inclusão das mulheres no mercado de tecnologia, que ainda é um mercado muito machista, diga-se de passagem. Ainda é machista? Ainda é. As mulheres têm muito espaço para conquistar ainda. Apesar de que elas evoluíram significativamente, não só na tecnologia, em outras áreas. Mas sabe que o homem jogando videogame, o gamer, ele não suporta perder pra uma mulher, né? Quer dizer, colapso, né, cara? Se ele tiver jogando com uma mulher, né? Não só no game. Não, ele entra em colapso. Vocês não gostam, vai. Mas foi... Mulher no futebol, mano. É que não sabe jogar, né? Entendeu? Vocês acham que quer. Não sabe jogar, não adianta. Tem muita mulher que manda muito bem, não. Sim. Sabe melhor do que olha. Não, eu acho que não é uma questão de sexo, né? Muito mais uma questão de competência. E a história que a Margaret contou, ela trabalhou com o Steve Jobs, né, cara? Ela contou histórias do Steve Jobs, ela contou a história da vida dela lá e foi super inspirador, porque foi uma mulher que nasceu no interior, numa fazenda no meio da Irlanda e foi parar no Vale do Silício, vice-presidente de um expoente de tecnologia mundial. O inspira muito não só pela questão dela ser mulher, mas, poxa, qualquer pessoa saindo de Criciúma, de Floripa, Jaraguá, qualquer lugar de Santa Catarina do Brasil pode, por que não, conquistar uma posição dessa, né? E tecnologia, nós estamos bem servidos no Brasil? Muito bem. Hoje a gente tá legal? Tá legal. Bacana já? Tá. A questão é preço, né? Preço das coisas. Isso aí não tá bem servido nunca, né? O bolso do brasileiro tem que ser desse tamanho para comportar a compra das tecnologias. Mas você falou Steve Jobs, né, cara? É impossível comprar um iMac hoje no Brasil. Não tem mais como. Exato. Só se você tem um amigo que vai para fora ou se você viaja lá fora e traz o computador com você. Porque quanto é que é um computador hoje? Sei lá, começa em 10 mil, né? 10 mil, é Mac? 9 é isso aí. Absurdo, bem mais que isso, né? Você pega eu até olhei essa semana, o MacBook, não o Pro, o MacBook. O MacBook aqui no Brasil começa na faixa de R$7.500, R$8.000. Nos Estados Unidos começa com $900. Aí de repente você paga a passagem, vai pra lá, passeia, aproveita legal. Uma semaninha, compra e volta. E gasta menos do que comprar o computador. Que o 7.500. Exatamente. Olha aí, vai ser sempre assim, Marcos? Olha, por enquanto a gente não tem mudança, né? Porque essas são questões de impostos federais e tudo mais. É o caso do governo atrapalhando o desenvolvimento, né? No nível da cidade, a gente tem 3 tributos principais, vamos lá. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU, que é o Imposto Predial...
É o telefone do Marcos, nós estamos tocando, não é o teu? Não, Tem um telefone tocando uma loucura. Tá no silencioso Tem uma aqui. loucura aqui tocando. A gente se olhou assim... Não. Isso é rádio, gente, isso é rádio. Tá, faz beleza. parte. Você tá falando dos 3 impostos, você falou. 3 impostos. Falei do ISS e do IPTU e tem o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. E daí, mas nenhum desses incide sobre um computador, né? Incide sobre serviços. Por isso que a gente falou, peixe urbano veio para cá. Tem estrutura, empresas como DOTS estão instalando unidades, não quartel-general, mas unidades em Florianópolis e assim por diante. Porque o ISS lá é baixo. Agora, baixar preço de computador, de hardware, aí só com uma mobilização muito grande de nível federal para a gente mudar isso aí. Entre essas mobilizações, é começar a importar menos e fazer mais aqui. E aí é a nossa opinião, né? Nada de botar governo para construir fábrica, nada disso. Vamos botar o setor privado aí a inovar e a deixa o setor privado se autorregulamentar, né, cara? Pô, com certeza. Tira o dedo do governo disso, né? Exatamente. O governo vai cuidar de outras coisas. Claro, tem que cuidar de saúde, educação, bom ambiente, infraestrutura e tudo mais. A gente, lá em Floripa, como eu falei, a história do alvará condicionado. A gente quer dar um bom ambiente pro empresário trabalhar lá. Porque, sem o alvará condicionado, o empresário não tem alvará. E sem alvará, ele é um nada, né? Então, hoje você consegue legalizar o seu negócio mesmo que o imóvel não esteja legalizado lá. Claro, respeitando todas as questões de bombeiro e tudo mais. Você não está atravessando nada disso. Não, nada disso. A gente conversou com todo mundo e resolveu a parada toda. Então... a inovação também é isso, né? Eu sábado, já fez, né? Lá, né? Eu já fiz, né? Então, estive no Empreende Brasil, né? Que é um evento que acontece lá em Floripa todo ano, para falar exatamente sobre isso, sobre empreendedorismo na vida pública. Como vocês falaram no começo ali, gente, não é fácil, a gente engole um sapo boi por dia ali, mas não dá para desanimar não, o inovador, o empreendedor, ele tá correndo atrás sempre e vamos que vamos. Vamos quem tá aqui hoje, um líder, olha, da política, bom demais, hein? Que investiu em vocês, falou, não, então vocês vêm, vocês entendem, então vocês tocam, isso já é uma grande vitória, né, Marcos? É um avanço, meu Deus. Marcos Rocha, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Florianópolis, hoje conversa aqui com a gente. Olha aqui, nós vamos agora soltar um pedacinho de uma música do Stonkas. Até aqui, no final do primeiro bloco, o Max até botou aqui. Ganzá. A gente já volta aqui no avesso. Andar a pé, não dá. Não dá. Andar a pé, andar a pé, não dá. Me cansei de andar a pé. Quantas bolhas em meu pé esquerdo, quantas bolhas em meu pé direito. Mesmo assim sigo com fé, mesmo assim sigo a pé. Um dia haverei de ter um carro zerinho, beleza, novinho, vermelho, cupê, pra passear com Tereza. Um dia haverei de ter um carro zerinho, beleza, novinho, vermelho, cupê, pra passear com Tereza. Mas se acaso eu não conseguir, se acaso o dinheiro não der, aí compro uma geringonça, que é pra não ficar a pé. Eu vou de patinete, velotrol, bicicleta, motoneta, teleférico, patins, robiceta, cavalo a cavalo, pula, carrinho de rolimã, lambreta. Olá, sou Antônio Cândido da Fundação Logosófica. Participar do Avesso é ver o mundo de uma maneira muito natural. Interessante, não? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. E Oktoberfest Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Hoje, gravado. Muito tecnológico, muito inovador, entendeu? Hoje é gravado. Porque o nosso convidado, né, chegou à tarde, a gente,
Passa já pra cá. Quem tá Vamos aqui conversar. Hoje? Quem tá aqui hoje? Marcos Rocha, ele que manja de ciência, tecnologia, inovação, trabalha na prefeitura de Floripa, tá colocando pingo nos is, aquelas que já botam na pressão, né? Olha. Você tá fazendo acontecer, né, Marcos? Falou que o sonho dele é que se extingua o setor político. Falou. Não foi. Eu odeio o prefeito. Não, ele falou aqui. Não foi? Certo. Não, só pra saber, entendeu? Não, tranquilo, a gente tem que emagrecer o Estado, isso é verdade. E fazer mais com menos, essa é a história. Conversando muito, bom, se fala muito do Dória agora em São Paulo, né? O Dória, que é doação. Tudo bem, a gente tá inclusive lá em Floripa, um movimento de alguns empresários que vão doar roteadores para essas escolas, é uma coisa bem legal. Mas o que a gente tem que isso não é a solução, né? Não, de jeito nenhum. A solução é dentro do que cabe da nossa alçada ali na prefeitura, é desenvolvimento econômico do setor. E aí está falando de ciência, tecnologia, inovação. Inovação, gente, pode acontecer em qualquer setor econômico. Inclusive lá, que acha que tá uma coisa legal para Criciúma, porque a gente sabe que existe gente criativa aqui, é o estímulo do que se chama hoje economia criativa. Tem um monte de gente. A gente está falando de games, está falando de arte, está falando de entretenimento. Dá para inovar muito nesse setor. O setor de games hoje, gente, é gigante. Bate pau a pau com Hollywood no cinema em termos mundiais. Teve um evento agora em julho em Floripa, chama GamerCon. 5 mil nerds, entre aspas, né, jogadores, pessoal do cosplay, aquela coisa muito legal, lá jogando, falando de jogo, falando de negócios. Movimentando uma fortuna, Nossa senhora. Porque assim, você vê, quanto é que custa o ingresso de cinema? Sei lá, 30, 40 reais. Um game hoje de lançamento é 200, 250 reais, gente. E hoje se vende isso em escala mundial. Um filme hollywoodiano hoje, você gasta 100 milhões de dólares para gravar. Um game, você gasta desses blockbusters, né, 25 a 30 milhões de dólares. Então custa um quarto de um filme e fatura muito mais por um tempo muito maior. O GTA V custou 500 milhões de dólares para fazer um game. Um game. E os jovens estão falando de TI mais cedo, hoje em dia? Muito e vamos falar em termos de Brasil também. Muito. Claro que a gente tem um problema sério de base educacional. Isso é complicado, principalmente na rede pública. Você precisa ter raciocínio lógico e de matemática extremamente apurados para você conseguir trabalhar com desenvolvimento. Claro que a criança e o jovem ali, né, vão começar a partir dos seus 10 anos e por aí vai, botar para programar, a gente sabe que eu já programei muitos anos, até tela preta ali, programação, é um trabalho muito chato. Mas existem plataformas hoje, você tem games que ensinam a programar. Você tem plataformas hoje para desenvolver aplicativos. O Google tem uma plataforma para desenvolver aplicativo Android que é drag and drop. Você vai montando os bloquinhos ali e daqui a pouco sai um aplicativo. Então, como a coisa hoje pode ser muito mais divertida e lúdica, a gurizada tende a se engajar mais. Tá, quando você falou, a Pitty fazendo esse gancho, ela fala dessa inserção social da galera mais nova. Mas você tem que tomar muito cuidado, né, cara? Porque dizer que você está inserido digitalmente no mundo só porque você está numa rede social, isso é uma coisa até idiota de se falar, né? Sim, até porque a fronteira entre o online e o offline não existe, né? Hoje tem mais nada. Não tem mais. Inclusive, falei para vocês, eu trabalhava em comunicação, hoje tem uma crise conceitual no setor de comunicação, porque a gente não sabe mais. A TV hoje invade o celular invade a TV, invade o que se chama de internet das coisas hoje. Daqui a pouco você vai ver notícia no seu relógio, no seu óculos. Eu falo muito pra Pitty, cara, por exemplo, que quando a gente começou, nós éramos um programa de rádio. Hoje não somos mais, nós somos um programa. É uma plataforma. Tu entende? Que também tudo, né? está na rádio. Tem gente que nunca ouviu na rádio, às vezes. Isso. Mas sim na internet. Exato, eu falo com os meus alunos, eu falo, mas você vai falar, por exemplo, com a padaria da esquina, falar sobre internet, ele vai falar, mas eu não tô na internet, tá assim? Alguém já te avaliou lá. E pensa que não tá, né? Ele que não sabe, né? Exatamente. Tem até hashtag pro teu negócio. Exatamente. Sabe o que é hashtag? Às vezes tem pai que pergunta, né? Mas como é que eu falo com esse pessoal da televisão? Tem as hashtag pai, vai no Twitter, não consegue achar. Aliás, essa semana faz 10 anos que inventaram a hashtag. Olha. 10 anos. Você sabe qual foi a primeira hashtag? Aí você... Não faço ideia, procura aí. Qual foi a primeira? Não sabe? Eu Vamos não sei, lá, então. Procura a primeira hashtag do mundo pra ver aqui, vai. Pra muita gente é da joguinho da velha, né? O joguinho da... E vê que é o seguinte, cara, desses tantos projetos que vocês falam, quais são os grandes projetos que estão guardados, né, que vocês vão aplicar agora em Floripa e que você acredita realmente que vão modificar de uma maneira significativa a cidade? Sim. Primeiro é a aplicação e ativação do Programa de Incentivo Fiscal à Inovação.
Vou rapidamente explicar como funciona. Você vai poder submeter um projeto para análise pelo grupo ali da prefeitura, projetos de até R$400 mil. Tá? Se o projeto for aprovado, você recebe uma autorização para ir junto aos contribuintes de ISS e IPTU. Para pedir essa liberação? Exatamente. Eles vão destinar até 20% do seu ISS e IPTU para o projeto e depois eles têm o desconto respectivo a esse valor lá na hora de pagar o imposto. Então a prefeitura, de uma forma muito desburocratizada, destina dinheiro para inovação. Esse é um. Isso aí, gente... Mas tem que passar por projeto de lei, não é ou não? Já está tudo aprovado. Já está tudo aprovado? Tudo. Só falta agora a gente desenvolver a plataforma de tecnologia para fazer isso rodar. Inclusive o Conselho Municipal de Inovação já bateu o carimbô, está tudo certo. Já temos, inclusive, vendo o recurso disponível ano que vem para isso, vai ser na faixa de R$1 milhão. Então vai dar para... A gente sabe a média dos projetos é em torno de 80 mil, então, se a gente conseguir 10, 15 projetos, vai ser um avanço muito legal. E aí, nos outros anos, batalhar por mais recursos. A outra coisa é o Fundo Municipal de Inovação. A gente quer criar um fundo que efetivamente invista em startup. Qual é a dinheiro público investido em empresas privadas? Exatamente. Existe uma lei aqui no Brasil que é a Lei do Investidor Anjo. Tá? Essa lei, ela tira o risco do investidor anjo quando compra, entre aspas, uma parte de uma empresa. Porque quando você compra, por exemplo, 10% de uma empresa, é 10% do risco trabalhista, do risco fiscal e por aí vai. Para o anjo, meu Deus do céu, eu estou botando lá 200, 300 mil nessa empresa, daqui a pouco vem uma ação trabalhista de 1 milhão, meu Deus. Então essa lei, ela criou, porque o anjo ele não compra capital social da empresa, ele compra participação, que não contamina com esses, que a gente chama esses passivos. Mas, enfim, quanto que ele compra lucro? Ele compra lucro, exatamente. Ele compra só lucro. E aí compra risco também, né? Que se não der lucro, ele não ganha nada. Então a nossa ideia o que é? É pegar uma parte do recurso do fundo e criar uma iniciativa que a gente chama uma aceleradora. Uma aceleradora de startups. Startups que estão no começo, já estão vendendo, já têm algum dinheiro, mas, poxa, precisam de ajuda. Ajuda de marketing, ajuda de um pouquinho de dinheiro, ajuda para estruturar a sua operação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estruturar isso, tá? Com o dinheiro do Fundo Municipal de Inovação. Nós vamos investir para as startups selecionadas, tá? E detalhe, essa seleção vai ser mundial, tá? Nós vamos chamar startups do mundo inteiro. E claro, quem ganhar só tem uma condição, vem para Floripa. Tem que morar, tem que se estabelecer em Floripa. Isso. Eles vão ficar 6 meses imersos lá em Floripa, recebendo treinamento, recebendo tecnologia, recebendo conhecimento e esse dinheiro, esse investimento, em troca de em torno de 10% do seu lucro pelos próximos 5 anos. Isso daí vai para Floripa, daí o lucro? Não, isso vai para o fundo. Para o fundo. Investir em novas empresas. Isso, para fazer o negócio rodar sem precisar ficar passando o caneco todo ano lá, me dá um dinheirinho para botar em startup, me dá um dinheirinho. Não, faz um negócio autossustentável. E aquilo que eu estava falando para vocês, a visão empresarial no mundo público. Esse fundo, quem sabe, ele vai crescer. Né? Porque a gente tem casos, eu tive em São Paulo essa semana com um amigo meu, ele estava falando, ele há 7 anos atrás investiu em algumas startups. Ele fez a saída, ele era anjo, né, no começo, e vendeu a parte dele agora, esse ano. Ele ganhou 22 vezes o que ele investiu naquelas startups. Olha só. Porque startup, quando dá certo, ela dá muito certo. Porque, como eu falei, o que é startup? É uma empresa que produz inovação radical. A inovação radical, quando dá certo, gente, ela só vai, né? Ela só vai, ela tem se eu for criar uma fábrica de ração, não é uma startup. Não. Quer dizer, porque não é. Não. Agora, se for criar uma fábrica de ração com madeira, pode ser transformando madeira em ração de cachorro. Isso é uma fábrica totalmente automatizada, sem elemento humano, de repente. Ou um marketplace para unir os produtores de insumos junto com o produtor o consumidor final lá, que, digamos, eu quero fazer um churrasco, eu compro o boi, eu já falo lá, já vai cair um pedido lá para o produtor rural, você agita toda a cadeia com uma plataforma tecnológica, por que não? E aí a coisa pode mudar. Enfim, são ideias. E vejam só, isso que eu falei pode soar extremamente idiota, mas as boas ideias vêm desse brainstorming, desse processo de pegar muita ideia idiota, joga fora e daqui a pouco vem o ouro. Geralmente de ideias idiotas que surgem em grandes empresas, né, cara? Exatamente. Por que não às vezes você tá tomando uma gelada com um amigo teu, vocês falam uma coisa, vai dizer que não é, gente. Claro que é. E às vezes tu até esquece no dia seguinte, por isso que é importante até anotar, que eles brincam que não, anota essas coisas de um papo que tu teve nada a ver, que dali pode estar o... Já teve muita ideia assim, cara? Já. Ideia idiota, assim? Tem. Nas toncas, assim, né? No palco, tipo, meu Deus, agora vai. Não, eu já tive startup, já vendi participação em startup, tem uma agora que tem uma ideia muito maluca de medir a audiência
audiência de rádio e televisão por meio de um aplicativo. Olha, gostamos. Pela captura do áudio. Existe uma técnica que chama fingerprinting de áudio. Ele cria uma imagem a partir de uma amostra de áudio. Por que não... Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Ele tá falando bonito pra ti, mas isso é controle de massa populacional, tá? Mano. Eu tô ligado na dele, só na hora que ele começou a falar, eu já fiquei ligado, entendeu? O medo. Isso é a resistência à mudança, cara. Como é que é a treta? Vai. Não, o negócio é o seguinte, imagina, você tá monitorando, ouvindo a rádio, né? O computador ouvindo a rádio o tempo todo. E alguém tem um aplicativo, que pode ser o aplicativo da própria rádio, por que não? Que a cada meio minuto ele capta 2-3 segundos do áudio ambiente. Tá. Se esse áudio ambiente bater com o áudio da rádio, você sabe que a pessoa tá ouvindo a tua emissora. Mas como é que você vai fazer as pessoas instalarem isso? Você pode premiá-las com dots. Tem que premiar o usuário, não adianta, tem né? que ter, né? Tem que ter né? premiação Isso. sempre. Tem que ter carinho, senão não vai, né? Exato. E essa tecnologia serve para um monte de coisa. Interação sem recompensa não existe. Não existe, é ganha-ganha. Você me dá uma informação, eu te dou outra coisa. Isso é uma ideia, essa ideia é maluca. Agora, se vai dar certo ou não, porque imagina o risco desse negócio. Agora, falar em ganha-ganha, uma dica para as pessoas que ficam preenchendo aquelas coisas no Facebook, que elas não sabem, né? Que artista você se parece, sabe assim? Vem, né? Aí sempre dá o Brad Pitt. Como será seu filho? Boa essa. Sabe para que serve aquilo? Explica mais para as pessoas. Para que serve aquilo? Tem um negócio chamado Big Data, gente. É só para isso. É só para isso. Só pra isso. Eles estão te roubando, né? Exatamente, não te dão nada. Mas uma coisa legal que me surpreende particularmente é como é que você promove inovação assim nessa velocidade. Que aí, voltando à história, como é que Criciúma pode tomar proveito disso? Promovendo o que a gente chama de hackathons. Hackathons é uma mistura da expressão maratona com hacker, o espírito hacker, do bom hacker. O que é? É desenvolver coisas rápidas em pouco tempo. Gente, eu tive num agora que foi do CIASC, do Centro de Tecnologia de Santa Catarina. Eles começam a trabalhar a turma lá na sexta-feira à noite e no domingo eles entregam um produto pronto, gente. É absurdo. Imagina você começar a pensar numa inovação na sexta-feira à tarde e no domingo ali, meio-dia, 2 horas da tarde, você tem que a gente chama um mínimo produto viável, um protótipo funcionando. Teve um caso recente, o problema de sexta-feira eles tinham a ideia, olha, tinha uma menina lá, minha avó levou um tombo semana passada, quando a gente chegou ela estava lá, estava 2 horas caída no chão, poxa, podia ter uma coisa para resolver isso aí. Eles criaram uma pulseira que tem um acelerômetro que detecta tombo e tem um botão do pânico. Eles entregaram um treco desse funcionando no domingo e já tinham vendido 30 unidades. Caraca, velho. Assusta, né? Assusta. Olha, eu fico assustada com essas coisas, assim, com essa... Assusta. Agora, no domingo, foi uma gurizada, que o foco era mais governo, né? Eles desenvolveram um equipamento com um gabinete tudo bonitinho, que tinha um garfo para espetar em áreas de possível deslizamento. Você espeta no chão, o equipamento mede a umidade do solo e também tem um acelerômetro que pode detectar o deslocamento do solo, avisando que, porventura, aquela área pode desabar e tira o pessoal de lá e tudo mais. Dá pra aplicar na serra, dá pra aplicar pra um monte de lugar legal. Mesma coisa, começaram a trabalhar na sexta-feira, domingo à tarde. E tudo gurizada, Marcos? Tudo gurizada. Gurizadas de 18 a 70 anos. Você consegue... Você consegue acompanhar. Mas você consegue acompanhar essa garotada de 18 anos, velho? Eles não são meio Eles são mais alucinados? ligeiros? São mais pilhados. São, mas eles respeitam muito a experiência, sabe? Esses eventos que eu falei, as hackathons, eles não acontecem se não existir a figura do mentor. São pessoas com mais experiência. Eles ouvem muito, gente, porque isso que eu falei, essas soluções que essas pessoas trouxeram, soluções tecnologicamente maravilhosas, mas esse pessoal, por falta de experiência, tem pouquíssimo conhecimento mercadológico. Alguém tem que vender, né? Exatamente. E de gestão como um todo. Alguém tem que fazer, alguém tem que vender. Na verdade, eu sempre falei, né, cara? Fazer até que não é difícil as coisas. Agora, vender, cobrar, botar no mercado, entendeu? Pagar imposto. É isso aí. Essa é a grande sacada. Porque a gente tem empresas aí, Netflix, muito legal. Netflix tem uma dívida de quase 5 bilhões de dólares. Porque ela ainda é uma startup, por assim dizer. Ela inovou radicalmente e ainda está ficando madura. Ela não sabe onde ganhar dinheiro ainda, né, cara? Tá meio loucura. É meio loucura pensar nisso, né? Até porque eles estão gastando muito mais do que eles ganham, porque eles sabem que tem que se consolidar. A startup vai ficar madura daqui a uns 4, 5 anos. Estão produzindo muito material também, né, cara? Muito. Porque eles sabem, a Disney acabou de dizer, olha, não quero mais, vou montar a minha própria. Então, a aposta deles foi super correta. Que é quem tem House of Cards, toda a questão do universo Marvel agora. E é maravilhoso esse lance, né, cara? De eu poder escolher o que eu quero, né? Cada vez mais, né? Não, mas a gente vê um exemplo, tipo Game of Thrones. A HBO demorou 3 anos pra liberar um aplicativo, cara. Pra quê? Por que não liberou pra eu comprar? Pra que eu tenho que assinar
Sky pra ter o negócio, tu entende? Complicado. Uma coisa vinculada à outra. E o legal da Netflix, pouca gente sabe, a Netflix já nasceu diferente, né? Nos Estados Unidos, ela já tem muitos anos e ainda opera um serviço de locação de DVD, tá? Só que a diferença é que você não locava um DVD como era aqui no Brasil, a gente pagava um crédito ou pagava dinheiro. Você pagava uma mensalidade que te dava direito a ficar com X DVDs ao mesmo tempo na tua casa. O que eu pagava, sei lá, $29 para ficar com 3 DVDs. Assisti os 3, peço para trocar. Assisti um, peço para trocar um. E eles trabalhavam sempre com motoboy, levando e trazendo e tudo mais. Já era uma pegada inovadora. E depois eles pegaram o streaming. Aliás, eu sempre que penso na Netflix, eu lembro um livro, não sei se vocês se lembram, do Bill Gates, lançado uns 20 e poucos anos atrás. Ele preveu 8, 9 grandes mudanças, né, cara? Chama Estrada do Futuro. A Estrada do Futuro. É fantástico, pô. O cara realmente era um visionário. Se fala, claro, todo mundo lembra do Steve Jobs, não sei o quê, mas o Bill Gates tem o seu valor, né? Ainda é um dos caras mais ricos do mundo e não é à toa. Não é porque é burro, né? De jeito nenhum. Né? Burro. Olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui que a gente falou no início do bloco. E essa notícia é recente, tá? É recente do dia da gravação aqui. Primeira hashtag da internet completa 10 anos. Há 10 anos, um usuário do Twitter chamado Chris Messina incluiu a primeira hashtag em um tweet, a hashtag Barcamp, e mudou completamente a forma como nos comunicamos nas redes sociais. Os internautas usam o símbolo para contribuir para discussões, seguir eventos mundiais e deixam o mundo saber de onde estão fazendo. Segundo o Twitter, mais de 125 milhões de hashtags são tweetadas diariamente. Olha só. Você cria muitas, eu sempre invento uma todo dia. Tu adora, né, mano? O Mano é o rei da hashtag. Cada fotinho do Mano tem 20. Eu adoro, Eu só trabalho com gosto, 3, cara. eu sou meio perfeccionista, assim. Eu não consigo botar fico... mais de 3. Mas por quê? Você E não fica posso meio botar noiada? 2. Eu tenho um toque. Tem que ser sempre 3. Tá bom, quem tá aqui no avesso hoje? Marcos Rocha. Hashtag menina. Hashtag Marcos, hashtag Rocha, hashtag Marcos Rocha, pra ser 3 hashtags. É isso aí, ó. A gente já volta aqui no avesso, vai. Galera, aqui é o Diego Dematia, o Homem Crônico, e eu tô ligado toda quinta-feira, segunda, terça, quarta, no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. E Oktoberfest Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no Programa do Avesso. Aliás, hashtag Programa do Avesso. Estamos bastante, né? Olha, se clicar Programa do Avesso, acha todos, desde o primeiro, desde gente. o primeiro a gente usa todas as hashtags do Programa do Avesso, Marcos. Tanto que a gente não tinha nem rede social, mas só usava a hashtag Programa do Avesso. E eu sempre botei Pittsburgh também de hashtag, também acha ela. Mas daí é complicado, porque tem gente que bota com 2T e tal, daí erra. Tá. Y, tem que botar direito. Programa do Avesso se acha, tipo vai. Marcos é com U, né, Marcos? Vamos escrever Marcos Rocha, nosso entrevistado hoje aqui. Homem de tecnologia? Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Florianópolis. Será que o Salvaro está escutando o nosso programa hoje? Salvarão, nosso prefeito? É bom, né? Seria legal, né? Pra ter ideias. Você já transferiu algum conhecimento para Criciúma ou não? Olha, é a primeira vez que eu venho palestrar aqui, para ser honesto. Eu já vim muitos anos atrás lecionar numa pós-graduação aqui, não me lembro qual universidade, era próximo do Terminal Central ali. Foi bem legal, uma experiência bacana, mas depois acabei não retornando. As cidades geralmente se comunicam nesse sentido, trocam experiências, ou ainda falta isso no Brasil, cara? Aqui em Santa Catarina a gente tem muita troca, tá? Essa experiência do Waze que eu falei mais cedo, eu já passei para pelo menos 3 outras cidades aqui. Até porque eu não falei para vocês, sabe quanto custou? Nada. De graça. Nada. Assim, é só conhecimento e relacionamento. Porque pro Waze, ter uma prefeitura, um órgão público, dá credibilidade para aquilo que é mais precioso para eles, informação e serviço. Né? E para nós, poxa, a gente tem acesso a um mundo de pessoas que usam aquele aplicativo que já é sucesso. É ganha total, custo zero, e aí a gente consegue inovar de uma maneira muito eficiente. Vamos fazer um jornalzinho rapidinho com ele, então, com o nosso convidado, pode ser? Vamos colocar o Marcos no jornal. Tem jornal? Max. Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Clean Imagem no Nações Shopping. Aberto das 10 às 22 horas. E Guarde Mais Self Storage em Criciúma. Seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. Aqui, Coca-Cola doará 3 milhões... Dará 3 milhões para quem resolver o seu maior problema. Eu li isso, mas não li a notícia. Qual é o maior problema da Coca-Cola que você acha? Vamos ver. Não, deixa a pizza, você já sabe qual é. Pra que vocês acham, gente? Eu não li essa matéria. Não, mas qual é o maior problema da Coca? Eu tô quieto aqui. O maior problema...
Aí vocês me pegaram, deixar os dentes pretos, não? Ó, tem a ver. Dentista corta a Coca-Cola. Olha aqui, ó. Toma The Coca-Cola Company abriu um concurso mundial na semana passada, convocando cientistas e curiosos do mundo inteiro para achar uma solução definitiva para o açúcar. Ah, sim. Olha que bacana. Mas daí no caso da Zero? Não, a empresa busca um adoçante natural, seguro, de baixo teor calórico ou nulo e que tenha a mesma sensação do doce de açúcar de cana quando misturado às bebidas e comidas. Tá certo. Vão achar, Marcos? Eu acredito que sim. Né? O problema é que o valor é considerado baixo pelos especialistas. 3 milhões pro cara dar... É porque imagina o benefício que a Coca-Cola não vai ter com esse negócio. Mas também só pelo fato de ser Coca-Cola já cresce um olho, não cresce, Marcos? Mas tem cientista aí, olho gordo também, né, cara? O cara não ganha nada. Claro, ele vai dizer, Coca que me pague mais, se quer. E não só isso, se vocês forem analisar quanto se gastou para desenvolver a stevia, a sucralose, foi muito mais do que 3 milhões de dólares. Claro, não é pouco dinheiro, né? Longe disso. E é legal isso que a Coca-Cola tá fazendo. Reais, 3 milhões de reais. Reais mesmo? Não quero. O Marcos tem em casa. Não queremos mais. Quem me dera. Para. Mas o legal por trás disso é uma tendência que tem hoje que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta em português. O conceito foi criado pela IBM muitos anos atrás. Que é você... Antigamente, o que as empresas faziam para inovar? Montavam um laboratório. Um laboratório físico, né? Físico. A gente tinha toda aquela ideia maluca de um laboratório, os nerds de guarda-pó. Não existe mais, né, pessoal? Até como eu falei, minha palestra aqui é sobre como buscar conhecimento fora da organização para inovar. Então, a inovação aberta parte desse princípio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar desafios de inovação e trago o inovador como meu parceiro. Claro que a gente não leu todos os detalhes dessa questão da Coca-Cola, mas, de repente, ela está te dando uma participação. Por que não? Porque, normalmente, é isso. Inovação tem tudo a ver com o que era a grande moda de uns anos atrás. 1%, você acha? Não sei. Se for meio, já tá louco de bom, né? Mas é aquela questão do empreendedorismo. A inovação vem do empreendedorismo. Essa é a história. Mais empresas que trabalham forte com TI, Marcos? Adoro exemplos, tipo Coca, quem mais, assim, que são referências para vocês? O Brasil tá muito bom na área que a gente chama de fintech, de finanças. Então, todos os bancos, o Bradesco, o Itaú tem um negócio muito legal em São Paulo que chama Cubo. É muito legal. Itaú, Santander. Olha aí, ó. Que mais? Já falei Bradesco, Itaú, Santander, tem Visa investe muito. Então, todo o setor bancário de cartões de crédito. Todo mundo que te tira dinheiro, né? Investe bastante. Exatamente. Quem tem dinheiro, né? Investe dinheiro. Legal. Mas isso é uma coisa até legal falar da história do dinheiro, né? Claro que dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, o dinheiro é importante. Mas hoje a gente percebe, as empresas que são bem-sucedidas não são aquelas que miram dinheiro, é aquelas que têm um propósito. É verdade, né? Que realizar sonho, né, cara? Cada vez mais, E agora né? tem uma coisa, se você se preocupa com o seu dinheiro, você é um cara que se preocupa com o seu dinheiro, entendeu? Você é um cara inteligente, um cara bacana, um cara que pensa em tecnologia, ok, Pete? O cara se preocupa com o dinheiro e pensa em tecnologia, o que ele faz? Vai na Vipicar. É óbvio, entendeu? Passa na Vipicar, passa design, na Vipicar, tecnologia, airbag, tem compra tudo, o novo entendeu? Renault Kwid, ok? Kwid. Maravilhoso, Várias lindo, cores. bonito, tecnológico. High-tech. Nossa, tudo que você imaginar tem, Tudo. tá? Ele bate palma. Se você der uma chorada, vem a Pete junto. Não, vai ter que gritar pra eu vir Aí junto, vem a Pete entendeu? junto, tá? Olha aqui, ó, não dá tempo pra mais nada, tá bom? Acabou já. Acabou o avesso Meu de Deus, hoje. Avesso gravado, tá, gente? Não Por isso que a gente manda, um beijo não pra manda o vocês WhatsApp, hoje, não manda nada, que não vamos ler nada. Mais ou menos assim. Fica enchendo o saco. Marcos Rocha, você gostou? Bem-vindo à nossa cidade, bem-vindo ao programa da vez, bem-vindo à rádio. Quando é que tu volta? Olha, espero que em breve. Foi muito legal, espero conversar mais com vocês. Estou à disposição. Quando estiverem lá em Floripa, também será um prazer recebê-los. Agora, o que nós queremos é cada vez mais ver a classe empresária metida na política, né, cara? Verdade. Eu acho que é isso que tá faltando mais, né, Marcos? Exatamente. A gente tem que participar. Eu digo assim, se você tem boas ideias, você tem boas intenções, não fique em casa, não. Sai de casa, sai do sofá e participa. Mostra o que veio. É isso, meu grande bruxo. Fechou? Acabou o avesso? Um beijo, não vou dizer até amanhã, porque eu não sei quando esse programa vai no ar, né? Tá bom. Mas de qualquer forma, esse programa está disponível. O resumo neste programa está no site 48, no portal 48.com.br. Deixa eu falar onde que as pessoas vêm dizer, eu não achei a entrevista. Podcasts. Entendeu? Do ladinho, tá lá podcasts. Vai lá no menu, tem podcast, daí tem todos os programas da rádio. Se você não achou, vai no Facebook, olha aqui, vai no Facebook
da Rádio Som Maior vai estar. No Facebook do Programa do Avesso vai estar. Vai estar no Facebook do Mano, vai estar no Facebook da Pete. Pelo amor de Deus, o cara só não acha e não quer, entendeu? Não tem. Abraço o Tá Google, no YouTube, meu amigo, e não incomoda. Bota no YouTube que vai estar, bota no SoundCloud que vai... Meu, não tem onde não achar, tá bom? Fácil. Tá bom? Se você não achar, porque você é burro mesmo. O Programa do Avesso é um bom lugar pra recomeçar. Um beijo, Criciúma. Abraço do Porã.